referência para a nossa reflexão será dos versículos 4 até o versículo 25. Como eu disse à amada igreja, nós estamos iniciando uma série de mensagens. O título da nossa série é Cristo Além das Fronteiras. E este será o primeiro sermão, então, cujo título também trata-se de como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis. Nós vamos ver aqui, irmãos, nesse primeiro momento, apenas o versículo 24, ok? Versículo 4. Depois nós estaremos, na sequência, ministrando o restante aqui da narrativa. Vejam, por favor, acompanhem comigo o que diz o versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Até aqui, oremos uma vez mais. Bondoso eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por tua palavra aberta diante de nós. Agradecemos ao Senhor por poder, Deus, lê-la, estudá-la, ó Deus, meditar em tua palavra e assim, de fato, sermos transformados dia após dia, ó Deus, à imagem do teu Filho amado, Cristo Jesus. Nesse instante nós rogamos ao Senhor, rogamos ao teu Espírito que ilumine as tuas verdades, para que nós venhamos a compreendê-la, ó Deus, e uma vez compreendendo, nós venhamos, Deus, a servir ao Senhor em adoração, de modo que agrade ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, nessa tarefa. Nós carecemos do Senhor para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Meus irmãos, o que acontece quando nós, em obediência ao Senhor, nós somos levados não ao conforto, mas à perseguição? Porque, veja, não é incomum nós ouvirmos de cristãos que são crentes que estão na igreja, de que eles realizam tudo corretamente, fazem tudo certo, mas Deus, por algum motivo, por alguma razão, tem respondido dando a eles sofrimentos, aflições, provações. Quem sabe eles até dizem: caramba, eu faço tudo certo. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias. Se eu não orasse, se eu não lesse, Deus até poderia, não é, retribuir com algum problema mais sério sobre minha vida, mas eu faço tudo certinho, inclusive eu dou o dízimo, eu venho aos cultos todos os domingos. E por que Deus permite que eu passe por tanto sofrimento? Por que Deus permite que venha sobre a minha vida tanta vicissitude, tanta aflição, tanta oposição, tanta perseguição? O que está acontecendo, meu Deus? O que falta fazer para que o Senhor, então, me dê paz? A paz. Meus irmãos, as Escrituras, elas respondem de maneira muito diferente daquilo que a nossa geração costuma pensar. Veja bem, a lógica do reino é diferente de como nós pensamos. A lógica do reino trata-se de que, quando nós falamos sobre fidelidade a Deus, sobre servir a Deus, sermos fiéis ao Senhor, não significa que nós seremos poupados das aflições deste mundo. Não significa que nós não vamos carregar uma cruz. Muito pelo contrário, a nossa fidelidade a Deus irá nos ajudar e irá nos levar a carregar a nossa cruz. O valor da missão que nós temos para com o nosso Senhor, irmãos, não repousa na ausência de dificuldades, de problemas, de sofrimentos, mas repousa em saber que nós devemos permanecer fiéis àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Permanecermos fiéis àquele que disse que há de completar a boa obra em nós até a volta de Cristo Jesus. E é exatamente, irmãos, isso que Lucas deseja nos ensinar aqui no capítulo 8 do livro de Atos. Nós já passamos por um texto aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus havia prometido, portanto,
aos discípulos que quando descesse do céu o Espírito Santo, né, ou viesse do alto, por assim dizer, o Espírito Santo, eles então seriam revestidos de poder, seriam capacitados, não é verdade? Habilitados, para que então eles pudessem ser testemunhas do Senhor, testemunhas eficazes do Senhor. Para quê? Para que eles de fato fossem desde Jerusalém. Aí existem uns marcos dentro do livro de Atos. A geografia de Atos, Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos aqui, nesse primeiro marco, Jerusalém, nós já vimos grande parte dele. Eu creio que nós vimos até o capítulo 4. A igreja, ela expandiu em Jerusalém, dentro da narrativa de Atos, até o capítulo 7, final do versículo 7. Início do capítulo 8, nós temos um segundo marco, que é o que foi dito em Atos capítulo 1, versículo 8, Jerusalém, Judéia e Samaria. Se você ver comigo rapidinho, aí no capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, o primeiro marco. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então você perceba que a partir do capítulo 8, estamos em um outro momento. Saímos de Jerusalém, em que a igreja se expandiu consideravelmente, nós vimos isso, primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas convertidas, segunda pregação de Pedro, mais 5 mil pessoas, né? Aumentou para 5 mil pessoas a igreja do Senhor. O que acontece antes de nós chegarmos aqui no capítulo 8, onde nós temos aqui um outro momento da expansão da igreja, Judéia e Samaria? A partir do capítulo 6, que é o primeiro marco ainda, ou seja, a igreja sendo expandida em Jerusalém, nós temos ali um evento extremamente desafiador para a igreja. Estevão, um dos 7 diáconos eleitos, não é? Para que então cuidasse das viúvas helenistas. Nós já havíamos visto no capítulo 4 que Pedro e João foram presos. Não vimos isso? No capítulo 5 eles são presos de novo. Nós não vimos isso. Se Deus permitir, mais para frente nós vamos ver. E no capítulo 6 em diante nós temos então ali Estevão. Estevão que foi preso, foi julgado, foi condenado. E se você ver comigo o versículo 59 e 60 do capítulo 7, diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E aí tem a nota de rodapé, o primeiro versículo do capítulo 8, e Saulo consentia com sua morte. Vejam vocês, meus irmãos, aos olhos humanos, depois desta perseguição, os apóstolos foram presos, capítulo 4, capítulo 5, depois da morte de Estevão. O que humanamente nós poderíamos pensar? Foi o boi com as cordas. Acabou a expansão da igreja. Eu pregar Jesus Cristo depois da morte de Estevão? Nananina, não, eu não vou pregar. Que é isso? Eu vou morrer que nem Estevão? Eu vou ser preso, vou ser açoitado? Sei lá, alguma coisa vai acontecer comigo? Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Aí o que aconteceu? Veja, o que parecia ser a derrocada da igreja, irmãos, foi o meio que Deus providenciou para que missionários fossem espalhados pelo mundo. A lógica do reino é diferente da humana, é diferente. A partir da morte de Estevão, então, houve a dispersão da igreja. Vejam vocês o versículo 3 do capítulo 8, diz assim: aqueles que não foram presos por Paulo, Saulo é o nome judaico, Paulo é o nome romano, é o mesmo nome, tá? No versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então aqueles que não foram encerrados, eles então foram dispersos e saíram pelo mundo. Eu fazendo esse sermão, eu me lembrei de uma frase célebre de Tertuliano.
um dos pais da igreja. E ele diz o seguinte a respeito aqui dessa realidade: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E hoje, irmãos, nós veremos como Cristo continua fazendo o evangelho florescer em lugares improváveis. Como que isso acontece? É isso que nós vamos ver, porque Lucas responde essa pergunta. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, Cristo faz o evangelho florescer em lugares improváveis. Nós vamos ver dos versículos 5 até o versículo 8, pela proclamação fiel do evangelho. Não existe outra forma, em primeiro lugar, do evangelho florescer em lugares desafiadores, senão pela proclamação fiel do evangelho. Não é o nosso testemunho, é o evangelho. É o evangelho. Vamos ver, por gentileza, a partir do versículo 5. Aqui do nosso texto. Então diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então veja que aqui tem muita coisa para a gente ver, e obviamente que a gente vai sintetizar isso aqui, mas o que é interessante então é que a gente percebe que Filipe também é um dos 7 diáconos eleitos pela igreja para cuidar das viúvas helenistas, não é? Da distribuição ali para as viúvas. Então ele apresenta aqui Filipe, e Filipe, portanto, como nós estamos vendo, é um dos dispersos, é um que não foi preso por Saulo e disperso, ele vai para Samaria, anunciando a palavra do Senhor. Algo que tem que nos chamar a atenção. Ele vai para onde? Ele vai para Samaria, irmãos, um lugar improvável para um judeu ir e pregar a palavra do Senhor. Durante séculos, judeus e samaritanos estavam separados pela hostilidade, pelo preconceito, pelas diferenças religiosas. Mas vejam vocês, aquilo que parecia improvável aos homens estava dentro do plano eterno e soberano de Deus, porque Jerusalém, Judéia e Samaria estava dentro dos propósitos eternos, portanto, do Senhor. E nós sabemos que Samaria faz parte do povo de Deus. Inclusive, nós temos relato, outra narrativa no Evangelho de João, que alguém havia passado já por Samaria. Vocês lembram quem foi que passou por Samaria quando estava em direção a Galiléia, que parou num poço e conversou com uma mulher? Vocês lembram quem foi? Jesus Cristo de Nazaré. E ali, então, a mulher samaritana reconheceu, depois daquele ínterim com Jesus Cristo, que Ele é o Senhor. É a Ele que nós devemos, então, adorar. Jesus Cristo. E aquela mulher sai daquele poço ali e ela vai por Samaria e ela começa a anunciar, ela começa a proclamar: o Messias veio, eu encontrei o Messias, é Jesus Cristo. Então é dito para nós ali no versículo 42 do capítulo 4 que os samaritanos creram em Jesus Cristo. É dito no 42, versículo 42, capítulo 4 de João: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E observem o que Filipe faz. Então ele vai para Samaria, um lugar improvável, e ele vai para Samaria e a palavra de Deus diz que ele... Eu acho incrível essa questão aqui do resumo que Lucas faz de quando então Filipe chega a Samaria, porque apenas é dito que ele anunciava-lhes a Cristo. A Cristo. Meus irmãos, esse continua sendo o coração da missão da igreja, irmãos. Anunciar Cristo Jesus. Veja que Filipe, ele não anunciou filosofia. Filipe, ele não anunciou nenhuma ideologia. Filipe não anunciou aos samaritanos prosperidade. Ele não se anunciou. Ele anunciou o quê? Ele anunciou
Cristo Jesus, apenas Cristo Jesus. Por que ele fez isso, irmãos? Por que apenas Cristo foi suficiente para que os samaritanos, depois nós vamos ver, pudessem se render ao poder do Senhor? Porque só Jesus Cristo salva. Nosso testemunho não salva, nosso histórico de vida não salva, nada do que nós temos, podemos ter ou somos, salvam as pessoas. Apenas o poder de Jesus Cristo salva as pessoas. Só Cristo Jesus pode transformar um coração. Só Cristo Jesus pode mudar a vida de alguém, pode mudar um casamento, pode mudar, irmãos, uma situação difícil, desafiadora que nós estamos passando. E ainda que a situação não passe, mas algo muda dentro de nós. Às vezes, e muitas vezes é assim que acontece. Nós já vimos diversas vezes isso aqui. A situação não mudou, mas as pessoas saíram da presença do Senhor regozijadas, seguras, esperançosas, porque a felicidade não está nas circunstâncias, não está nas coisas, não está no que nós possuímos, ou no que nós podemos ser, está numa pessoa, em Cristo Jesus. O que nós estamos anunciando, o que nós estamos querendo mostrar, se não Cristo Jesus? Quem que nós vamos mudar desse jeito? Ninguém, porque é o poder do Evangelho, irmãos, o poder do Evangelho. E na sequência, no versículo 6, é dito que essas multidões atendiam, tinham um só pensamento, eram unânimes. E também é dito no versículo 7 que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Percebam que os sinais acompanhavam Filipe. Por quê? Porque confirmavam o poder de Deus. Irmãos, os milagres nunca foram o centro da narrativa. Eles acompanham aquilo que é o verdadeiro poder, a mensagem do Evangelho, a pessoa de Cristo Jesus. Os milagres apenas acompanham, meus irmãos, nunca foram o centro. E Lucas encerra no versículo 8, e eu acho isso aqui muito interessante, porque, vejam vocês, ele diz, e houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, a lógica seria o quê? No versículo 7 nós temos que muitos espíritos saíram das pessoas. Pessoas foram curadas, coxos, paralíticos. Mas percebam que ele não diz que houve grandes curas na cidade. Ele não diz houve grandes milagres na cidade, naquela cidade. Ele diz houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Por que ele disse grande alegria naquela cidade? Porque a maior transformação do ser humano não é a cura física. Não é o que é externo, irmãos. Mas é o coração. O coração. A verdadeira alegria. Presta atenção, irmãos. A verdadeira alegria do ser humano é quando o nosso coração conhece a Jesus Cristo. Eu queria aplicar esse primeiro ponto para a igreja. Meus irmãos, talvez você não tenha um chamado de atravessar o oceano. Muitos de nós, né? Se não todos nós, não temos esse chamado. Só Deus sabe. Mas certamente Deus já lhe plantou em um lugar. Você está em algum lugar hoje. Não é verdade? E meus irmãos, talvez o seu trabalho, a sua escola, a sua universidade, a sua vizinhança, a sua família, seja a sua Samaria. Um lugar improvável. Um lugar desafiador. A pergunta não é se o lugar onde você está é favorável. Talvez ele não seja. Mas é se naquele lugar você está anunciando Cristo Jesus. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo continua fazendo o Evangelho florescer em lugares improváveis. E é isso que nós estamos vendo. Em primeiro lugar, nós vimos que o Evangelho floresce em lugares improváveis pela proclamação do Evangelho. Mas em segundo lugar, o Evangelho floresce em lugares improváveis
pelo confronto com os falsos poderes e falsas esperanças. Porque agora, irmãos, aparece um personagem ícone aqui na narrativa, que é Simão. Nós vamos ver aqui dos versículos 9 até o versículo 13. Que diz assim, a partir do versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus chamado o Grande. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Aí o versículo 13 diz que até o próprio Simão abraçou a fé. Mas será que a fé abraçou Simão? Nós vamos ver na sequência. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então vejam, depois aqui de que Lucas nos diz que o evangelho chegou a Samaria, nós temos aqui a primeira grande oposição da expansão da igreja. E veja a sutileza, meus irmãos. Obviamente, nós já vimos anteriormente, naquele primeiro marco em Jerusalém, nós estamos agora em Samaria, já havia tido perseguição, violência, inclusive no capítulo 5, quando os apóstolos foram soltos da prisão, eles foram açoitados, e a palavra nos diz que eles saíram dali regozijados por terem sofrido afrontas por causa do nome de Jesus. Mas percebam a sutileza. A primeira grande oposição, na verdade, contra a expansão da igreja, não foi pela violência. Foi pelo quê? Foi pelo engano. Foi pelo engano, meus irmãos. Lucas apresenta aqui um homem, Simão, um mágico, que enganava as pessoas. Ele enganava as pessoas, e é dito que ele fazia isso há muito tempo, porque no versículo 11 é dito que aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então havia muito tempo que aquele homem estava enganando as pessoas, e as pessoas sendo enganadas por aquele homem, e as pessoas o tinham com grande admiração, consideravam aquele homem se auto-intitulava o grande poder, ele se auto-intitulava ele mesmo como Deus, o grande vulto, diz aqui, trata-se de alguém divino. A que ponto chegamos, meus irmãos? Esse homem se intitulava Deus. Versículo 10 é dito ainda, né? Este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Só que esse homem que se auto-intitulava, denominava o grande vulto, Deus, ele se encontrou. Ou melhor, o verdadeiro poder se encontrou com esse homem. Ah, meus irmãos, chega Filipe, é dito aqui a partir do versículo 12. Nós já vimos aqui no versículo 5 que Filipe anunciava Cristo Jesus. Agora nós temos aqui no versículo 12 dizendo que Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu acho muito interessante porque Lucas aqui, ele cria um contraste extraordinário aqui. Porque veja, nós vimos aqui que Simão, ele chamava a atenção para si, ele se auto-intitulava o grande poder. E todo enganador faz isso, irmãos. Todo enganador, ele quer os holofotes para si mesmo. Ele quer chamar a atenção para si mesmo. O que Filipe fez? Anunciava o reino. Ele apontava quem realmente tinha o grande poder, o verdadeiro poder, a verdadeira esperança. Aquele homem iludia as pessoas com falsas esperanças. Ele enganava as pessoas, vivia enganando as pessoas. Mas Filipe não. Filipe pregava o reino de Deus e Jesus Cristo, a verdadeira esperança, onde nós podemos depositar nossa confiança plenamente, totalmente. Não seremos nunca enganados. Meus irmãos.
Simão impressionava pelo poder que dizia possuir. Filipe proclamava aquele que possuía toda a autoridade no céu e na terra. Então percebam, há esse contraste. Depois você pode ver com calma no seu lar, em sua casa. Por isso que Filipe aqui, ele resume dizendo que ele anunciava aqui as boas novas, não é o evangelho, ele evangelizava a respeito do reino e do nome de Jesus Cristo. Veja que Filipe não anunciava, irmãos, uma religião. Ele anunciava o reino de Deus, que havia chegado por meio de Jesus Cristo. E meus irmãos, onde Cristo reina, onde Cristo chega e reina, meus irmãos, os falsos poderes caem. Onde você está, se Cristo chegar lá, não interessa o poder que possa ter, né? Possa estar naquele lugar, eles vão cair. Quando Cristo reina, irmãos, os ídolos se enfraquecem, eles ruem, eles são destronados. E é isso que nós precisamos fazer, destronar os ídolos do nosso coração. E só Cristo pode fazer isso, quando de fato Ele for o centro do nosso coração. Onde Cristo reina, as falsas esperanças, elas são substituídas por verdadeiras esperanças. Por isso que, em primeiro lugar, nós vimos aqui que como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis, em primeiro lugar, pela proclamação fiel do Evangelho. Depois, pelo confronto com os falsos poderes e as falsas esperanças. E o resultado é imediato. Nós temos ainda aqui no versículo 12 dizendo que homens e mulheres, portanto, depois que receberam ali a palavra da salvação, foram que? Batizados. Os samaritanos abandonaram aquele que tinha o falso poder, que se auto-intitulava o Deus, o grande, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, aconteço. Os samaritanos deixaram ele de lado e passaram então a crer em Cristo Jesus. E o que é interessante, até aquele que se auto-intitulava o grande poder, no versículo 13 diz que ele abraçou a fé. Nossa, que grande poder aquele homem tinha, não era? Abraçou a fé. Agora ele aqui se rende, né? Ou pelo menos ele diz aqui, né? Que se rende a Cristo Jesus. Mas será que é verdade, irmãos? Será que a fé abraçou esse homem? Quais são as evidências de que nós abraçamos a fé? Porque, veja, Lucas nos dá algumas pistas importantes aqui. Veja que Lucas diz o seguinte, que o próprio Simão, versículo 13, abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe. Então, veja, ele acompanhava Filipe. Mas ele acompanhava Filipe por quê? Porque ele ficava observando o quê? Os sinais, os milagres. Aquele homem estava admirado pelos milagres. Veja, Simão vai estar lá em Juí, vamos lá. Veja, Simão vai estar lá em Boa Vista do Incra, vamos para lá. Veja, sabe? Irmãos, até hoje tem pessoas, infelizmente, que vão atrás de milagres. Estão observando os milagres, querem Jesus não por quem Jesus é, mas pelo que Ele pode fazer. Me parece que essa era a condição do coração de Simão. E nós vamos ver que isso fica mais evidente nos versículos que nós vamos trabalhar na sequência. Porque eu gostaria de aplicar isso ao coração da igreja. Meus irmãos, a gente pode fazer um julgamento aqui precipitado de Simão. Porque certamente, eu e você, muitas vezes, nós depositamos a nossa esperança naquilo que não é de Deus. Naquilo que não vem de Deus. Muitas vezes nosso coração continua procurando esperança fora de Cristo. Não raras vezes no dinheiro, não raras vezes nas conquistas, no currículo, quem sabe, não é? Na aparência, na posição social, nos relacionamentos, buscando a aprovação das pessoas. Nossa esperança está ali, nessas coisas, meus irmãos. E pasmem vocês, eu lamentavelmente conheço pessoas que até mesmo no ocultismo, dizem-se cristãs, mas até mesmo no misticismo,
Conheço pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo. Onde está a esperança delas? E se dizem cristãs, meus irmãos, mas todas essas coisas prometem aquilo que somente Jesus pode dar. A verdadeira esperança. Meus irmãos, o fato é que o Evangelho confronta toda a falsa esperança. Por quê? Porque só existe um rei, meus irmãos. Todas essas falsas esperanças prometem aquilo que somente Cristo pode dar, a salvação. E não é somente a salvação da alma, não, irmãos. É a salvação da pobreza. As pessoas, elas querem ser salvas da pobreza, trabalhando. As pessoas querem ser salvas da solidão, querendo se encher de pessoas em sua volta. As pessoas continuam, irmãos, muitas vezes, cristãos, não estão seguros na esperança que só Cristo pode dar, a alegria que só Cristo pode dar, a segurança que só Cristo pode dar. Só Cristo pode dar, meus irmãos. Mas vejam vocês, nós já vimos aqui, e o que nós estamos vendo é como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis. Em primeiro lugar, pela proclamação fiel do Evangelho. Em segundo lugar, pelo confronto com os falsos poderes e com as falsas esperanças. Mas em terceiro e último lugar, o Evangelho floresce em lugares improváveis pela formação de um único povo pelo Espírito Santo. É o que nós vamos ver aqui dos versículos 14 até o versículo 25. Então acompanhe comigo, por favor. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. O que o abençoado faz? Oferece-lhes dinheiro. E ainda propõe para eles, né? Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, miserável, para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte e nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Aí, no versículo 25, diz: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então veja, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vimos ali que o Evangelho chegou a Samaria. E ao chegar a Samaria, ele confrontou, o Evangelho, os falsos poderes, as falsas esperanças. E agora nós temos aqui Lucas nos apresentando o resultado da obra de Cristo Jesus. E vejam, meus irmãos, o Evangelho, ele não somente salva indivíduos, e nós vimos isso na semana passada. O Evangelho forma um povo, e é isso que nós estamos vendo no livro de Atos. Jerusalém, Samaria, e a partir do capítulo 3 nós vamos ver, se Deus assim permitir, as viagens missionárias de Paulo, indo para os gentios. Já vamos ter um breve relato no capítulo 10, e vai ser na semana que vem, quando Pedro prega para Cornélio. Mas o fato é que o Evangelho, irmãos, ele está sendo expandido porque ele está formando um povo só. Um povo só. Então a notícia chega aqui em Jerusalém. Os apóstolos ouviram que o Evangelho havia chegado em Samaria. E ao
Acho incrível também que eles são enviados, Pedro e João, para Samaria. E é assim que deve ser o padrão missionário sendo enviado pela igreja. Eles foram enviados, assim como Paulo também no capítulo 13 foi enviado pelo Espírito Santo e pela igreja. Aqui Pedro e João, então, eles vão para Samaria. E nesse momento, meus irmãos, pode nos surgir uma pergunta. Porque vejam vocês, não é verdade que os samaritanos receberam a palavra de Deus? Nós vimos isso, receberam a palavra de Deus. Se eles receberam a palavra de Deus e creram na palavra de Deus, o que aconteceu com eles? Eles foram batizados. Ok, Mateus 28. Por conta disso, não devíamos pensar que eles receberam o Espírito Santo? Porque como pode alguém crer no Evangelho se não for regenerado pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo quem faz a pessoa ser regenerada, tirar o coração de pedra e nos coloca um coração de carne. Então nós cremos de fato naquilo que está sendo ministrado por meio do Evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor. Então pode nos surgir uma pergunta, por que agora, a partir do versículo 15, depois que os apóstolos eles vão para Samaria, nos é dito que eles vão para lá porque ainda não havia descido sobre estes que receberam o Evangelho o Espírito Santo, mas eles só foram batizados no nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós devemos compreender que neste momento da história, neste momento aqui em Atos, está sendo registrado para nós um momento de transição na história de redenção de Deus. Neste momento aqui, está tratando de um evento único na história da redenção. Neste momento aqui. Porque nós temos os Marcos, Atos, ele está embasado, tem por base o capítulo 1, versículo 8, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. À medida que a igreja vai se expandindo, ela vai ultrapassando essas fronteiras, por assim dizer, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, vai sendo manifestado o Espírito Santo, concluindo assim de que quando o Evangelho ele então é recebido por estes, Deus está formando um só povo. Por isso que Atos não tem apenas um Pentecostes. O livro de Atos tem 4 Pentecostes. Nós temos no capítulo 2, Jerusalém, nós temos no capítulo 8, versículo 16, Samaria, nós temos no capítulo 10, versículo 44, com Cornélio, os gentios, e nós temos no capítulo 19, em Éfeso. Por isso é importante nós vermos, irmãos, as Escrituras, não apenas as narrativas, nós chamamos de ver apenas as árvores, mas ver a floresta como um todo. Nós estamos numa narrativa, mas existe uma metanarrativa por detrás dessa história, que é o que está acontecendo no livro de Atos. Percebam que desde o capítulo 1, versículo 8, obviamente, capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, começa a expansão, o nascedouro da igreja, e tem os marcos, tem as fronteiras, Jerusalém, capítulo 2 até o capítulo 7, Samaria, do capítulo 8 até o capítulo 12, gentios, do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos. Então aqui, neste momento, é um evento único, um acontecimento único na história da redenção. Não é o padrão, irmãos. Esse não é o padrão, ok? E também Lucas não está nos apresentando aqui um novo padrão, não é de conversão, mas o que ele está nos mostrando é um acontecimento histórico que aconteceu. Certo? Veja, irmãos, durante anos, gerações viveram divididas aqui, judeus e samaritanos. Durante anos, eles adoraram em lugares diferentes. Desconfiavam uns dos outros, rejeitavam-se mutuamente. Agora o Evangelho chegou, agora já não é mais 2 povos, agora é um povo só, adorando ao Senhor. Cristo fez isso, meus irmãos. Existe uma única igreja, um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Espírito. Agora, e só agora, vejam vocês no versículo 18, Lucas volta os seus olhos para quem? Para o dito cujo? Simão. Então, é dito para nós que vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, o que ele faz? Ele oferece dinheiro, meus irmãos, oferece dinheiro. Veja que miserável. Ele acreditava que podia comprar o dom de Deus, podia comprar a graça do Senhor. Ele pensava que podia manipular o Espírito Santo, meus irmãos, com recursos, com dinheiro. Vejam, meus queridos irmãos, o problema de Simão não estava nas mãos, porque o que ele pensou? Os apóstolos estão impondo as mãos. Certamente o poder vem das mãos dos apóstolos. Qual era o problema de Simão? Era o coração. Ele não havia ainda se rendido ao poder de Deus, ao poder de Cristo. Ele queria o poder de Deus, mas não tinha se rendido ao Deus do poder. Então ele acreditava que poderia comprar a graça do Senhor, o dom do Senhor, o Espírito Santo, manipular. Oh, meus amados, a bênção do Senhor não está à venda, é de graça. As pessoas querem comprar o que é de graça. Veja que lógico é isso, meus irmãos. É o coração, meus irmãos. Tudo aquilo que Deus concede é dom, é graça e é favor imerecido. Talvez ele pensava que merecesse, não é? O dom. E não é assim. Eu disse isso em outra oportunidade. Irmãos, muitos de nós não nos rendemos a Cristo Jesus porque acreditamos que merecemos fazer algo para que tenhamos a graça do Senhor. Por isso que muitos pagam penitência. Por isso que muitos andam de joelhos e fazem procissões, porque no fundo eles acreditam que eles devem também pagar. Não pode ser de graça. Como pode? Eu receber as coisas de graça? Quem vai dar coisa de graça hoje? Né? Não é verdade? Não, vou desconfiar. Quando é de graça, o santo desconfia. Não é assim o adágio mundano aí? Para muitos é assim, inclusive para alguns cristãos. Mas veja, havia a possibilidade de arrependimento para este homem. Porque Pedro diz para ele ainda no versículo 22, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Então ele responde para Pedro, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Meus irmãos, eu queria concluir dizendo o seguinte. Ao chegarmos aqui ao final dessa mensagem, nós percebemos que é Cristo quem realiza a obra do Evangelho florescer em lugares improváveis. Tudo foi Cristo que fez aqui e ainda continua sendo Cristo, ainda continua sendo o Senhor. E Ele faz o Evangelho florescer dessa forma que nós vimos aqui, meus irmãos. Claro que não se esgota nisso aqui. Mas nós vimos em primeiro lugar que o Evangelho floresce em lugares improváveis e desafiadores pela proclamação fiel do Evangelho. Ah, meus irmãos, quando o Evangelho do Senhor é fielmente testemunhado, e é o que diz Atos capítulo 1, versículo 8, proclamado, vivido, anunciado fielmente, ah, meus irmãos, certamente haverá um confronto com os falsos poderes daquele local e com as falsas esperanças. Que a igreja do Senhor esteja preparada. Esteja preparada. Meus irmãos. E também nós vimos, por último aqui, que o Evangelho, ele floresce em lugares improváveis pela formação de um único povo pelo Espírito Santo. E nada pode impedir esse avanço, irmãos. Nada pode impedir. A perseguição em Jerusalém
no primeiro marco, na primeira fronteira, não impediu. Lembram que nós vimos isso? Capítulo 4, em que as autoridades judaicas, quando prenderam ali Pedro e João, disseram para ele, olha, vocês não preguem mais neste nome, não quero mais que vocês falem deste nome aqui. Pedro olha para eles e, cheio do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor e diz a eles, julguem vocês se é melhor obedecê-los, não é? Ou obedecer a Deus. Meus irmãos, nada pode pedir, nem a perseguição, nem o miserável da magia de Simão aqui pode impedir o avanço da igreja, o avanço do evangelho. Nem séculos de divisão aqui, como aconteceu entre os judeus e os samaritanos. Agora, uma coisa importante, meus irmãos. Este texto aqui, ele não foi escrito apenas para informar a sua igreja como Deus agiu no passado, como nós estamos vendo aqui no primeiro século. Mas ele foi escrito para transformar a maneira de como nós vivemos hoje. Hoje. E por isso eu gostaria de fazer apenas 4 aplicações e nós terminamos. A primeira delas, não desperdice a sua Samaria. Eu sempre digo a sua geografia, né? Mas não desperdice a sua Samaria. Talvez o lugar onde você está é difícil, é desafiador. Talvez ali seja a sua Samaria. Mas anuncie Cristo ali. Anuncie Cristo Jesus. Ali é o teu campo missionário. O que você tem que pensar, meu amado irmão e irmã, é que Deus não te colocou ali por acidente. Deus sabe o que está fazendo com a sua vida. Deus sabe. Você não está aqui por acaso. Você não está onde está por acaso. Você está ali porque você tem uma missão. Uma missão. Talvez Deus te dispersou de um lugar, exatamente para que você, como Filipe, anuncie a Cristo. Faça isso. Segunda aplicação. Examine onde está a sua esperança. Veja que Simão procurava o poder de Deus. Os samaritanos encontraram uma alegria no Salvador. E nós também, irmãos, nós também somos tentados a colocar a nossa esperança, a nossa confiança naquilo que não é Deus. Naquilo que não é Deus. Veja, tudo isso vai passar. Tudo isso um dia vai passar. Somente Cristo vai permanecer. Terceira aplicação. Ame e preserve a unidade da igreja. O Espírito Santo uniu 2 povos que estavam, irmãos, séculos distantes, separados. Mas veja, se Cristo derrubou essa barreira, por que muitas vezes nós levantamos barreiras de separação? Se nem Cristo levanta, irmãos. A igreja é um povo reunido pela graça de Deus. Muitas vezes nós olhamos para outras pessoas como se a mesma graça que me alcançou não tivesse alcançado ela. Nós julgamos as pessoas não como Cristo o faz, mas por um coração que muitas vezes está distorcido pela cultura do mundo. Quarta aplicação e última. Envolva-se na missão de Deus, irmãos. A gente tem trabalhado isso aqui. Veja que o evangelho não chegou a Samaria porque a perseguição era boa. A perseguição é boa, então eu vou sair daqui e vou lá para Samaria. Quem sabe você nem queria estar aqui em Cruz Alta. Mas será que Deus errou? Será que Deus falhou? Será que Deus não sabe o que é melhor para Ele e para nós? Porque não se trata de nós, se trata dele. Se trata da obra dele. Se trata do plano dele. O evangelho chegou a Samaria, irmãos, porque havia discípulos que, mesmo dispersos, continuaram anunciando Cristo. E é assim que Deus continua escrevendo a sua história, a história da redenção.
por meio de homens e mulheres fiéis que proclamam o Evangelho, que confrontam os falsos poderes e as falsas esperanças. E que unem-se com outras pessoas, formando um só povo, o povo de Cristo Jesus. É assim, meus irmãos, que Cristo continua fazendo o Evangelho florescer em lugares improváveis. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar a Deus? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos, nós, ó Deus, te agradecemos por tua palavra.